Boa noite a todos que nos acompanham via live. Boa noite, Felipe. Boa noite, Sóstena. Boa noite. É sempre um prazer para a gente estar aqui com vocês, fazendo mais um estudo. E toda quarta nós temos feito isso. E é sempre uma alegria nós nos reunirmos aqui em tempo em que não podemos nos reunir na casa espírita. Estamos aqui, sempre fazendo um estudo à luz da doutrina espírita. Queria lembrar vocês para que colocassem as suas águas para fluidificar, para que a gente possa fazer a nossa oração. Eu peço a vocês que fechem os olhos do corpo físico, abram o coração para Deus, agradecendo a oportunidade que nós temos de nos reunirmos para estudar um pouco mais acerca de assuntos tão importantes para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Pedimos a nosso Mestre Jesus para que continue nos auxiliando na nossa caminhada, que continue influenciando em nossas ações, em nossos pensamentos, e pedimos também aos nossos benfeitores, aos nossos amigos espirituais, para que fluidifique a água que nós colocamos ao nosso lado e que essa água se transforme no remédio para cada um de nós. Que nós tenhamos a sabedoria de utilizar esses nossos estudos na nossa vida lá fora. Que nós tenhamos a sabedoria de estender os nossos braços para auxiliar os nossos irmãos que precisam. E lembrar que servir é sempre uma bênção de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que assim seja. O assunto que nós vamos tratar hoje é justamente um assunto muito recorrente para as pessoas que estão começando a fazer os seus estudos na doutrina espírita, que tem essa indagação. Todos desencarnam, todos morrem na hora certa? Bom, antes da gente responder isso, eu vou fazer aqui uma breve leitura e depois a gente vai fazendo algumas considerações. Costumamos ouvir algumas frases como Peru morre de véspera, só Peru morre de véspera. Chegou sua hora, Deus o levou. Puxou a ficha, vai mesmo. Bom, são frases muito recorrentes, são frases que a gente sempre escuta de pessoas que pensam que nós temos uma data fixada e que essa data não pode ser alterada. Pois bem, a data realmente fixada nós até temos. E basta a gente perceber em toda a literatura espírita onde nós aprendemos que há um planejamento minucioso, há um planejamento muito bem feito por parte da equipe que nos auxilia no nosso processo reencarnatório, para que a gente cumpra integralmente esse cronograma. Mas às vezes não é bem isso que acontece. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, eu costumo até brincar que dizer que é quase como se fosse uma carga de bateria que a gente recebe quando a gente está vindo para esse mundo. E aí nós vamos ter que usar isso com sabedoria para a gente poder chegar naquela data que foi fixada, para a gente evoluir, para nós crescermos aqui enquanto espírito. Se a gente fizer um mau uso dessa carga, de repente nós vamos abreviar a nossa estada essa existência corporal. Então, a respeito dessas frases que eu acabei de ler, são frases populares que faz referência a um fato que ninguém morre antes que chegue o seu dia. Isso é muito perigoso.
e até o texto fala que é uma piedosa mentira. Na realidade, ocorre o contrário. Poucos cumprem integralmente o tempo que lhe foi concedido. Ou seja, a maioria, a maioria das pessoas desencarnam antes da hora. Com raras exceções, o homem terrestre atravessa a sua existência abusando da máquina física, comprometendo a sua estabilidade. Segundo André Luiz, os raros que atingem a condição de completistas, isto é, aproveitam integralmente as experiências humanas, estagiando na carne pelo tempo que lhes foi concedido. E aí aqui a gente já pode fazer uma pequena pausa para a gente comentar, inclusive, a história do André Luiz. André Luiz, ele usa esse nome, é um nome fictício, que ele não queria ser identificado, mas sabemos que é um médico do Rio de Janeiro, que viveu, eu não lembro mais exatamente a década, não sei se foi de 20, década de 20, mas mais ou menos por aí, e que André Luiz tinha uma vida bem atribulada. Aos olhos da sociedade, era uma vida socialmente muito boa, porque ele tinha uma condição econômica muito abastada, era muito inteligente, era muito bem quisto pela sociedade. Então, aos olhos da sociedade, era alguém que era um homem de bem. Mas, para surpresa dele, quando ele desencarna, ele passa por uma situação bem lamentável. Ele se vê vivo do outro lado, num plano espiritual, sofrendo as, sofrendo as consequências daquilo que ele havia praticado enquanto vivia no corpo físico. Então, por isso é que esse texto do Richard Simonetti, ele relata o histórico de André Luiz, de que raros são os que atingem a condição de completistas. No filme, inclusive, um mentor espiritual fala para o André que é uma verdadeira catástrofe silenciosa na Terra. Desencarnam pessoas todos os dias, milhares de pessoas todos os dias, na mesma condição. Pessoas que não usaram muito bem o tempo que tinham, não usaram muito bem as energias que dispunham e gastaram simplesmente negligenciando as coisas que poderiam acabar com a sua saúde. E nós fazemos a mesma coisa. Nós, às vezes, nós temos aquela mesma visão daquelas frases que a gente leu, de que a gente tem uma data e que isso não vai ser alterado. Algumas pessoas até nos questionam, falando assim, Robson, mas se não fosse assim, e aquelas pessoas que às vezes perdem um voo, e aí depois o avião às vezes cai, e essa pessoa perdeu o voo em cima da hora, isso não é assim uma comprovação de que as pessoas não vão antes da hora? Não podemos pensar assim, porque um caso de um voo que a pessoa perdeu não é algo que ele buscou com as próprias mãos. Enquanto que a história que eu acabei de contar do André Luiz é algo que ele buscou com as suas próprias mãos, com as suas próprias escolhas. Então são situações bastante diferentes. Depois nós podemos continuar aqui. Destruímos o corpo físico de fora para dentro, com os vícios, a intemperança, a indisciplina, o álcool, o fumo, o tóxico, os excessos alimentares, tanto quanto a ausência de exercícios, de cuidados de higiene e de repouso adequado, minam a resistência orgânica ao longo dos anos, abreviando a vida física. Gente, isso é tão importante da gente fazer de reflexão, porque as pessoas são tão, às vezes, materialistas
e elas não percebem que esses vícios que eu acabei de ler, e quando a gente fala vícios, nós não estamos falando apenas da bebida alcoólica, apenas do cigarro, existe tantos outros vícios. Tudo aquilo que pode abreviar a nossa vida na Terra, tudo aquilo que pode diminuir a nossa saúde mental e física está relacionado a vícios, inclusive a nossa forma de pensar. Tem pessoa que é viciada, por exemplo, em doença e pensa nisso o tempo inteiro, preocupa-se, tem medo de ficar doente o tempo inteiro, e isso gera uma vibração que faz com que a pessoa se torne mesmo doente. A intemperância, aquela pessoa que tem temperamento muito forte, pessoas que às vezes batem no peito e dizem que não levam desaforo para casa, isso são coisas que faz mal a quem emite esse tipo de pensamento, esse tipo de vibração. E é algo que também é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso temperamento, porque é ele que vai ditar o nosso estado vibratório. A indisciplina, de todas as formas que a gente possa imaginar, o álcool, o fumo, o tóxico, né? Como eu já havia falado. E quando nós falamos também de hábitos alimentares, eu acho muito interessante a gente frisar também esse ponto. Aí as pessoas podem pensar assim, mas o que isso tem a ver? Bom, de acordo com a minha alimentação, de acordo com aquilo que eu me proponho a comer, a me alimentar, e também a maneira com que eu faço isso, às vezes de maneira bastante exagerada, isso também pode comprometer o tempo que nós temos aqui. Eu vi um outro dia um médico até falando, um médico bem renomado na TV, falando que quem come mais vive menos. No dia eu tomei até um susto quando eu ouvi, porque eu não como pouco. Então eu tomei um certo susto. E um outro dia na casa espírita, numa reunião, um irmão, desencarnado inclusive, me deu um conselho para me tomar um pouco de cuidado, que eu estava comendo muito à noite, e isso poderia comprometer o meu corpo físico, e que eu não poderia, eu tinha que evitar ficar doente, porque eu ainda tinha muita coisa para fazer. E eu tomei isso como um alerta muito grande. E passei a tomar os meus cuidados desde então. Então, a alimentação é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Note que ser espírita, gente, não é fácil. Porque quando a gente vai estudando a nossa doutrina, a gente vai entendendo que essa mudança nossa de comportamento para melhorar a nossa vida, ela não se trata apenas de não beber, não se trata apenas de não fumar, não se trata apenas de orar o dia todo, não significa só isso. É uma mudança comportamental completa. É uma nova visão de mundo, uma nova visão de vida, que contempla tantas nuances que às vezes a gente pensa assim, meu pai, mas eu não sabia que era tão difícil. Mas é algo que a gente precisa fazer. Essas mudanças são necessárias para que a gente possa viver e viver bem, com saúde física e saúde emocional. Eu recordo de uma frase de um escritor espírita, orador espírita e médium, que eu gosto muito, e eu pouco vejo as pessoas às vezes falando nele, que é o José Raul Teixeira. Para mim, eu costumo, aqui em casa a gente trata ele como grande mestre, José Raul Teixeira. E o José Raul Teixeira fala que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E a gente tem que fazer grandes mudanças na nossa vida. Olha tudo aquilo que eu falei agora para vocês, das mudanças que a gente deve fazer para não abreviar a nossa existência, né? Os vícios, que aí entra tudo, indisciplina, o álcool, o fumo, o tóxico, e os excessos alimentares, nos preocuparmos com o próximo, porque nós sabemos que não adianta também a gente fazer essa reforma íntima, não adianta a gente orar o dia todo, e a gente permanecer
indiferente ao sofrimento da humanidade. Então, essa nossa mudança, ela tem que ser integral, ela tem que ser completa. Ela é moral, ela é intelectual, ela é espiritual. Então, é algo que eu gostaria de deixar para vocês refletirem, porque a nossa felicidade, ela vai estar sempre atrelada à quantidade do quanto a gente deposita de reforma, o quanto que nós estamos dispostos a fazer de mudança na nossa vida para que a gente possa receber as benesses do alto maior. E aí eu deixo para vocês essa reflexão. O quanto que você tem feito? O quanto de mudança que você tem feito na sua vida para que você possa receber do alto maior as benesses de uma vida mais feliz? Eu deixo agora a palavra com a nossa irmã Sóstena. Boa noite, Sóstena. Boa noite. Tô aqui pensando em ser espírita aqui, como que é duro. Nós estamos falando aí, né? Desencarnamos, morremos na hora certa? Será que isso acontece no momento certo? Né? Muitas vezes nós precisamos nos manter aqui na Terra ainda, né? Como o Robson já relatou. Só que esse burrinho aqui, o Chico falava que a gente tem um burrinho, né? E que a gente judia dele. Judia. Esse nosso corpo físico, ele precisa de estar ação para nós continuarmos morando nele, né? A nossa alma fazer morada aí nele, que é a nossa casinha, que é o nosso corpo físico, e a gente judia bastante dele, né? Como o Robson deixou, essa parte aí de fora, né? A gente se alimenta extremamente mal, e ele falou muito dessa parte do físico, né? E eu fico com um pensamento para vocês aí, quando nós destruímos esse corpo físico de dentro para fora, né? A partir dos nossos sentimentos. Nós temos muito o que fazer aqui em Terra, um período bem longo aí, e a gente precisa de cuidar muito. Por isso que a doutrina espírita fala tanto do equilíbrio, né? Por isso que é difícil ser espírita, né, Robson? Porque é muito equilíbrio. Porque tudo demais já passa a ser veneno, né? Até o remédio, se for muito, veneno. Então, para que nós permaneçamos aqui na Terra, o burrinho está sadio. E aí a gente entra com a destruição lá de dentro da nossa alma, a gente abrevia o nosso retorno, bem em décadas, né? A gente sabe que nós temos consequências com isso. E nós abreviamos com o nosso desequilíbrio emocional. O cultivo dos pensamentos negativos, ideias infelizes, sentimentos desequilibrados, ciúme, inveja, pessimismo, ódio, rancor e revolta. O texto do Richard Simonetti nos traz esse relato. Ah, mas nós somos tudo assim, uai, a gente tem momentos difíceis, né? Ah, mas quem nunca? Quem nunca quis desistir? Quem nunca quis chutar o balde? Quem nunca ficou em dúvida? Será que eu devo esse caminho que eu estou? Quem nunca teve raiva, né? Rancor, mágoa? Porque só os anjos para não ter, né? De pendurar ali bem equilibrado nas suas duas asas, eles realmente não têm isso. Mas nós estamos aqui equilibrando em duas pernas, né? Aqui na Terra, nós temos realmente esses momentos de incertezas, de sentimentos desequilibrados, né, de hábitos desequilibrados. Mas aí, o que nós temos que fazer? Equilibrar-nos com o Evangelho, né, com esse momento que nós estamos tendo aqui, onde nós estamos falando para nós, esperamos que ajude vocês. Porque quando a gente fala desse desequilíbrio, aí a gente começa a olhar para dentro da gente, né? Nossa, tal hora, tal momento, pessimismo. Só que a nossa vontade tem que ser maior. Nós precisamos ter muita vontade, muita força de vontade, para a gente
mudar tudo isso, né? Nós temos relatos de uma senhora de 79 anos que desencarnou porque não tinha mais fio vital, né? Uma pessoa próxima. E nas suas psicografias ela deixa isso claro, que o fumo a levou décadas antes, né? Podia estar ali na família ainda, mas o cigarro destruiu seu corpo físico. E ela teve seu atenuante ainda porque começou a fumar, era uma criança. Nós não teremos, porque nós hoje sabemos todos os males que tudo isso nos causa, né? Por isso que é difícil ser espírita, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Então, vocês que estão aí do outro lado não vão poder mais falar, não, mas não, senhor, eu não sabia, né? Porque nós sabemos que nós não podemos mesmo. E que isso vai acarretar muito prejuízo para nós, né? E essa vontade de viver, esse ânimo, essa energia positiva, ela tem que existir em nós. Porque os dias são mesmo difíceis. E se a gente baixar a fronte, vai ficar um pouco mais difícil. Eu nunca me esqueci que um momento eu fui visitar um senhor que estava esperando uma UTI móvel para ir para uma cidade maior, e eu tive a oportunidade de visitá-lo antes dele partir para a UTI, e ele estava infartado, ele estava com uma embolia pulmonar, todo cheio de aparatos lá, e aí eu fui visitá-lo, e ele disse assim, ó, eu vou ficar bom, eu vou lá, mas eu vou voltar. E eu vou ficar bom. E aí, quando eu saí do hospital, chegou um conhecido, e cumprimentei, como é que o senhor está? Um outro senhor, assim, uns 20 anos mais jovem. E aí ele disse assim, tô bom não, tô levando. Aí eu não resisti, eu falei, mas o senhor veio dirigindo, o senhor veio andando até aqui, o senhor está aí conversando. Acabei de visitar um senhor ali dentro que está bem ruizinho, e ele falou que tá bom, e que vai voltar. Aí a gente compara as diferenças do ser humano que quer viver. Essa força interna, esse ânimo, essa vontade de mudança, essa vontade de viver em equilíbrio, de viver. Sabe o que fez com o senhor? De 80 e alguns anos, lá não me recordo, ele foi para a UTI. Ficou 69 dias. Faltavam uns 5 dias para dar esses 69 dias, o médico chamou a família e falou assim, ó, isso ele passou, depois disso tudo, pneumonia, anemia, além do infarto, da embolia, e foi várias coisas. Ficou bem ruinzinho, amputações, e aí quando foi dando uns quase 69 dias, faltava 5 dias para findar o tempo de internação dele, os médicos reuniram e falou para uma filha, reúne sua família, explica, ele não tem perspectiva de melhora. E toda vez que a gente perguntava como é que ele estava, os áudios que ele mandava era, tô ótimo, tô aqui esperando, a vontade de viver. E aí as médicas falam, olha, não tem mais jeito, a gente já fez tudo, não tem o que fazer, a gente já fez o que podia, agora é só Deus. Então acho que você podia confortar a família e tal, e falava para o ente querido dele que estava com ele. Passado uns 4 dias, a médica falou, olha, eu não sei o que tem nesse senhor, porque ele está de alta. Ele está ótimo, ele não tem mais nada. Então, a gente precisa ter vontade de vencer, né? Essa vontade tem que existir em nós. Ah, Sócio, mas hoje está difícil, eu estou passando por isso. Tá, mas nós hoje na Terra, nós estamos em 2020, gente. Nós temos inúmeros profissionais para nos ajudar. Vamos procurar ajuda num psiquiatra, num psicólogo, vamos terapia, vamos buscar uma casa espírita. Ah, a casa espírita está fechada, vamos para os estudos. Os estudos estão acontecendo online, aqui o estudo, né? Tudo evangelho. Não vamos desistir de viver, o sentimento ele nos domina. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, de Chico Xavier, ele diz assim, conhece a árvore pelo fruto. E o primeiro fruto da individualidade é o sentimento.
nós precisamos saber o que nós estamos sentindo. O que você tem sentido ultimamente? Muito. Qual o sentimento que mais te ronda aí hoje? Hoje, ontem, esses meses? Qual é esse sentimento? É de pessimismo? Positivo, vamos vencer, vamos passar por isso e vamos vencer. Mesmo porque quando a vida física findar, a vida espiritual não finda. Quando tudo acabar, não vai interferir no mundo espiritual. Né? Então, o nosso sentimento, diz Emmanuel, nosso sentimento define a nossa estatura espiritual. Olha só. Será que nós somos pequenininhos ou grandão? Vamos pensar. O nosso sentimento define a nossa estatura espiritual. O que a gente sente muito? Gratidão, porque a gente está conversando, a gente jantou, almoçou, está escutando, não estamos no UTI, nós estamos aqui. Né? Saudáveis, nós temos um teto. Então, qual que é a nossa estatura? O sentimento, ele produz vibrações. Ele produz, então, aí, ele define a nossa legítima e real posição durante a nossa vida. Ele é o diretor-chefe do nosso pensamento. Toda a nossa ação e nosso pensamento vem a partir do sentimento. Então, vamos ter muita vigília no que nós estamos sentindo. Né? Vamos equilibrar para a gente não destruir esse corpo físico. Porque é uma ação e reação. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente sente, que a gente se amargura. Ah, mas a gente tem problema na Terra. Claro que nós temos. Mas nós temos que saber lidar com eles com mansuetude, com tranquilidade. Vai passar. Vamos resolver. Né? Agora, tem ser humano que é de uma explosão. Né? O Richard ainda fala aqui. Ó. Achei muito interessante. Há indivíduos tão habilitados a reagir com irritação e agressividade, sempre que contrariados, que um dia implode o coração de infarto fulminante. Então, não é porque a gente é contrariado que a gente vai cair a casa. Contrariou, não gostei, vamos fechar a nossa boquinha, vamos esperar, vamos pensar, vamos orar. O Evangelho é a nossa luz, é o que vai equilibrar a nossa vida. Então, nós não vamos ficar assassinando nosso físico, não. Vamos ter equilíbrio quando a gente tiver esses sentimentos explosivos, né? Eu tive oportunidade, quando estudei na Santa Casa, as professoras eram enfermeiras da Santa Casa, de Passos, e a enfermeira relatou algo que a psicóloga da parte da aula de câncer, quando alguém tinha diagnóstico, ela abordava, ela ia, né, ela era terapeuta ali. E ela disse que inúmeras vezes, o médico dava o diagnóstico do CA, falava, olha, ela era mais câncer de mama. Essa moça está com câncer de mama, provavelmente o tumor dela tem uns 5 anos. Quando ela ia revirar, né, através da terapia, auxiliar essa paciente e descobrir o que aconteceu há 5 anos atrás, que era mais ou menos ali a data que o tumor iniciou, sempre tinha algo. E ela nos relatou, inclusive, uma que passou por um divórcio, né, um acontecimento que mexeu muito com ela, e destruiu ali sua imunidade, desacelerou ou acelerou as suas células, e causou nela um câncer de mama. Ah, mas o que a gente vai fazer? Nós somos anjos equilibrados, né? Vamos tentar a prática do Evangelho no lar, a oração e o perdão, para que a gente não adoeça, que a gente consiga ficar aqui um tempinho aí maior, vamos prorrogar a nossa vida terrena. Que a gente precisa, é tão difícil reencarnar, afinal, você tem quantos filhos? Né? Eu só quis 2, mesmo sendo espírita. A fila deve estar imensa de reencarno. Então, nós precisamos, assim, de aproveitar esse momento nosso aqui na Terra. E aí, voltando lá no senhor, que ficou quase 70 dias internado, que hoje está uma vivacidade, um ânimo, em cima de uma cadeira de rodas, porque teve amputações, eu lembro que a presidente do centro falou para mim assim, Sóster, a espiritualidade, ela vai aproveitar a todo momento na Terra para nós ficarmos aqui. É muito difícil reencarnar. Reunir tudo de novo. Então, nós precisamos passar a prova. Por que a Terra é difícil? Porque aqui não é teoria, é prática. Nós vamos ser provados aqui mesmo.
Aqui é onde a gente faz a provinha, ver se dá certo ou não, ver se a gente aprendeu. Então, a espiritualidade vai aproveitar o máximo de tempo de nós permanecermos na Terra, mas nós precisamos de ajudar, né? Nós precisamos aí da base doutrinária, que é disciplina e equilíbrio. Nós não adianta, nós vamos precisar de buscar disciplina e equilíbrio. Lá em Lucas, um provérbio em Lucas 18:1, orar sempre e não desanimar. Esse é o segredo para a gente conseguir aí as nossas batalhas, né? Orar sempre e não desanimar. Faz pressa, entrega. Aquilo que você não consegue, entrega na mão de Deus. Senhor, é seu agora. Mas entrega a todo momento. Todo momento que atordoar, entrega. Aquele sentimento nosso que vai destruir nosso físico, vamos entregar. Né? Vamos fazer prece, vamos fazer leituras edificantes, vamos buscar ajuda, vamos assistir coisas edificantes para a nossa alma, para a gente viver aí um equilíbrio, para a gente não desencarnar. Assim, ó. Porque às vezes nós buscamos muito com as nossas próprias mãos. Né? Eu também conheço uma senhora que não tem, né, as pernas, e ela vem passando por vários cânceres e vai perdendo parte do corpo. E você pergunta para ela, que agora os médicos ficam surpresos, porque a vontade de viver dela é tanta. E ela fala assim, eu gosto que ela fala assim, eu sou feliz. Como assim? Porque eu acho que ela sente aquele olhar de pena de seres humanos para ela. Ela fala, eu sou feliz, eu sempre fui, eu sou muito feliz. Né? E quando ela passou pela última amputação, os médicos explicaram, né, para a família dela, olha, é muito difícil ela sair viva de lá e tal. O médico, quando terminou, veio chorando. Falou assim, essa senhora, ela me surpreende a cada momento. Ela entrou rezando e cantando no centro cirúrgico. Ela foi entubada. Ela perdeu mais do que a perna, ela perdeu parte do quadril. E ela continua falando que ela é feliz. E as palavras têm força. Então vamos deixar de ser pessimista e vamos cuidar desse físico aí de dentro para fora com otimismo. Nós somos felizes porque nós estamos falando, conversando, andando. Nós somos felizes porque nós temos alimento na nossa mesa. Então vamos ser muito mais positivos para a gente conseguir ficar aí mais tempo nessa terra. Porque eu acho que não tem ninguém com pressa, né, de retornar. Eu não estou. Se vocês estiverem com pressa, eu não estou com pressa, não. Então, o evangelho, ele cura. Tá? Ele é remédio para a nossa alma, ele cura as nossas dores, ele cura a nossa maldade, ele cura as nossas chagas. Nós precisamos de orar sempre, não desanimar, viver com amor, amar os nossos. Né? E a cura vem através da oração do Evangelho do Cristo. E tem uma frase que eu gosto, do ódio, né? O ódio é um veneno que se toma na esperança que o outro morra, tá? Então, quando você está odiando alguém aí, cuidado, o ódio é um veneno que se toma na esperança de matar o outro. O ódio é seu, não é dele não. Não, mas foi ele que me contrariou. Não, mas eu sei que está se permitindo sentir. E o burrinho que vai sofrer é o seu aqui, a sua carne, né? Toma cuidado. Eu tive experiência de nós irmos numa casa de uma irmã muito adoecida, depressão, e a assistência foi imensa, ela estava muito perto do suicídio, a assistência não foi maravilhosa, a energia era assim, abençoada. E ela foi melhorando, e a gente fazendo culto, e ela melhorou. Demos alta para ela, né? Nós estamos com pandemia, olha, aí se explicamos, você está bem, tá? Foi assim, uns 45 dias auxiliando. Num dado momento, ela me mandou um áudio bem desesperado, bem triste, bem capenga, bem... Eu falei, aí veio na hora na minha cabeça, fala para ela tem que perdoar. Aí eu só falei assim, perdoa. Me veio isso no coração, perdoa. Aí ela falou, perdoa o quê? Eles que me fizeram mal, como que eu vou perdoar? Quem me fez mal foi eles. Falei, você não perdoou, tá vendo? Aí explicou que os espíritos estavam ali soando para nós, né? Perdoa. Então a gente tem que perdoar. Ah, mas quem fez mal para mim foi ele. Ah, tá. Meu marido me passou raiva, né? Me contrariou.
me deixou enfesada, eu tô com raiva. E a culpa é minha? Quem tá com raiva? Sou eu. E eu não quero raiva. Ela não é minha, né? A gente se permite mais pegar esses sentimentos. E aí tá no nosso livre-arbítrio. É meu? Não, não quero ficar com raiva, não vou ficar. Ficar com raiva lá, problema dele, né? Vamos pegar esse sentimento, ficar colando na gente, não. A raiva é nossa. A alegria é nossa, né? Vamos lutar para nos mantermos equilibrados, para cuidar desse burrinho que nos carrega. A nossa alma não vai conseguir permanecer na Terra se ele estiver adoecido. Então, eu convido vocês a pensar bastante. O que nós estamos fazendo do nosso burrinho? O que nós estamos fazendo do nosso corpinho físico? Como que nós estamos cuidando dele, zelando por ele, já que ele é a nossa morada na Terra? E hoje eu falei para mim, tá? Eu espero ter auxiliado vocês, porque isso, quando a gente fala, o ouvido mais pertinho é o nosso. E realmente a busca é incessante pelo equilíbrio. E eu passo a palavra para o Felipe. Boa noite, então, a todos. Obrigado, Sósteno, obrigado, Robson, aí, pelas palavras. Eu vou aproveitar o gancho aí do finalzinho da Sósteno, né, e comentar que o corpo físico é uma máquina, né? E quando a gente abusa da máquina, a engrenagem dá um probleminha na engrenagem aqui, dá um outro probleminha ali, e isso vai desgastando com o tempo, né? Então, não tem outra alternativa senão aposentar a máquina, né? Então, por isso que nós estamos estudando hoje esse assunto que cabe a todos nós, né? Porque todos nós temos essa máquina que é o corpo físico. Nós recebemos, né, quando encarnamos e o nosso corpo não é nosso. A gente tem que cuidar enquanto estamos aqui, mas não é nosso, porque a gente vai embora e o corpo fica, né? Bom, todos morrem na hora certa. O Robson e a Sostena abordaram aí o tema bem completo. Eu vou só fazer algumas ponderações. A minha mãe faleceu em 2014 e meu pai ficou muito tempo de luto, né? Aquele sofrimento normal de um casal que fica mais de 50 anos juntos, né? E num certo momento, uma das reuniões, ele perguntou, mas por que tão rápido? Então, ela desencarnou com mais de 80, né? E ele perguntou, por que tão rápido, né? Então, nós temos cada um tem o seu ponto de vista com relação ao tempo também, né? Bom, eu vou citar aqui o Livro dos Espíritos, pergunta 132, capítulo intitulado Encarnação dos Espíritos, o subtítulo Objetivo da Encarnação. A pergunta é a 132, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, a resposta é a seguinte: Deus impôs a eles, aos espíritos, que somos nós, né? Com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Isso está em negrito. Devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal.
Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Olha só, a sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Eu sublinho essa parte, depois eu quero voltar nela. Para executar naquele mundo, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, vamos por parte, né? Qual o objetivo da religião? Qualquer religião? Tornar o homem melhor. Toda religião deve ter esse objetivo. Então, se a religião não consegue tornar o homem melhor, o objetivo dela difere disso, então ela não está cumprindo o seu papel. Né? Porque a palavra religião vem de religare, religar o homem a Deus. Né? O homem só chega a Deus se ele se melhora. Então, o objetivo da encarnação é fazer-nos chegarmos à perfeição. Tá. E eu coloquei aqui, eu sublinho essa parte aqui, olha. Ele toma um aparelho, que é o corpo físico, em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, o nosso corpo, ele está em harmonia com a matéria desse mundo. Se nós formos encarnar em outro mundo, o corpo vai estar em harmonia com a matéria essencial daquele mundo. Certo? Ok? Bom, então vamos lá. Existem diversos exemplos, diversos fatos, né, que nós conhecemos, que nós estudamos, de desencarnes prematuros, né, no nosso ponto de vista, desencarnes de crianças, de bebês, jovens, né, que não cometem suicídio, não, no caso de crianças, né, não teve tempo de desgastar o corpo, né, e mesmo assim vem a desencarnar. Bom, eu vou contar um caso que eu vi ontem, que eu achei bastante interessante, que uma pessoa que trabalhava ao lado de Chico Xavier, não me recordo o nome agora, ele era contador, tinha um escritório de contabilidade. E ladrões entraram no seu escritório e roubaram tudo que tinha, né? E não satisfeitos em só roubar, eles foram lá e destruíram o escritório dele, né? Destruíram tudo. E ele chegou no escritório, se deparou com aquilo, né? E naquele dia tinha reunião no centro, né? Onde Chico Xavier também trabalhava, né? Ele trabalhava junto com o Chico. E aí, na hora da reunião, ele participou da reunião e tal, né? E o Chico percebeu que ele estava meio cabisbaixo, né? E aí, Chico perguntou para ele: o que aconteceu? Você está meio triste, né? Aí ele contou o que aconteceu, né, para o Chico. E o Chico não falou nada, né? Só, né? E passou mais um tempo, né? Passou a reunião, né? E o Chico não falou nada, né? Aí, num certo momento, o Chico chegou para ele e falou assim: é bom devolver, irmão. E só falou isso. Então, o que ele quis dizer? Que as nossas contrariedades, o que acontece conosco, às vezes é o que vai fazer com que a gente aprenda algo do passado. Expiar é isso. Você estar no lugar daquele a quem você causou prejuízo.
causou prejuízo ou prejudicou, ou maltratou, ou sei lá, matou, fez alguma coisa de mal, né? Então, expiar é isso, né? Nosso mundo de provas e expiações, né? Então, nós vamos expiar o passado. Então, quando a gente passa por algo que nos abala, né? Igual esse moço, né? Que passou por uma, por um desgaste material, né? E todos nós passamos por desgastes morais, né? Dentro da família, no trabalho, em todas as esferas, né? Em várias ocasiões, nós temos dificuldades morais para enfrentar. E a nossa postura diante desses fatos vai determinar a nossa situação, inclusive física. Então, deixa eu explicar. Quando nós passamos por um problema na família, por exemplo, que pode nos magoar, né, que pode nos contrariar, e a gente fica às vezes remoendo uma situação, né? A modo como a gente lida com isso vem da nossa do nosso montante de conhecimento que a gente tem sobre os porquês da vida. Simples. Então, se nós sabemos que as situações que a gente passa, que aparentemente não somos nós que criamos, e elas acontecem, nós precisamos passar por elas. Como ele explicou aqui, ó, os espíritos, nós, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes são situações difíceis, problemas, tudo que é ruim são as vicissitudes que a gente, né, passa pela vida. Então a gente deve suportar essas vicissitudes, suportar essas contrariedades. Por que que isso auxilia na nossa saúde física? Nós já sabemos, já estudamos, inclusive isso não é propriedade do Espiritismo, mas o Espiritismo já vem há muitos anos explicando isso. Outras áreas da ciência já vêm estudando e explicando que o nosso sentimento, o nosso pensamento auxilia ou prejudica o nosso corpo físico. Então, se nós ficamos remoendo, ruminando, né, uma situação, isso vai, com o tempo, prejudicar o nosso corpo físico e materializar esse sentimento, esse pensamento. E isso vem na forma de uma doença, vem na forma de um problema físico, com certeza. Assistindo uma palestra de um psicólogo uma vez, ela afirmou, né, que tem uma doença que ela aparece no corpo, que ela é psicossomática. Começa no psicológico e aparece no corpo físico. É uma psicóloga, não sei se ela é espírita ou não, mas não é a espírita falando se ela é espírita, é uma psicóloga, né? Então, essa questão que a Sostana falou sobre o equilíbrio é extremamente importante para a nossa vida física. Assistindo uma palestra do Haroldo, ele também deu um outro exemplo, né? Então, ele falando realmente dessa importância do que nós construímos para nós mesmos, né? Em termos de físico. E o que isso vai fazer com que nós, às vezes, apressemos a hora do nosso desencarne? Não só vícios materiais, né?
mas vícios comportamentais, né? Então eu vou voltar aqui um pouco em outra live, que a gente deu um exemplo, que está no livro Missionários da Luz, inclusive eu estou com ele aqui do lado, né? De um senhor, estava tendo um AVC enquanto a mãe dele desencarnada, que tinha mérito, né, para isso, pediu para um outro espírito mais elevado que ele interferisse no tempo do filho dela, porque ele tinha alguns problemas na família para resolver ainda e precisava de mais alguns meses. Ele estava já desencarnando naquele momento. Então, o espírito, né, para lá de superior, ele meditou durante alguns segundos e falou: vamos lá. Então, foram lá e fizeram todo um aparato espiritual para que eles conseguissem melhorar o corpo físico, ele não desencarnasse ele naquele momento e ganhasse mais alguns meses, mas por interferência de um outro espírito, né, trabalhando pela própria família. Isso é possível? Extremamente possível. Então, o tempo dele por que ele chegou naquele momento, né, de estar desencarnando ali naquele momento? A mãe dele explicou que devido a pensamentos de preocupação reiterados, preocupações que ela comentou que eram inúteis. Preocupações inúteis, reiteradas, prejudicaram o seu corpo físico de tal maneira que ele teve um AVC. Então, olha a importância da nossa atitude mental para que nós não apressemos, não gastemos a nossa pilha, né, que a gente recebe quando encarna, com aquele tempo de duração, e vamos desencarnar mais cedo, né? Como o Robson leu aí no texto do Richard Simonetti, né, que a grande maioria desencarna antes, né, por gastar o corpo físico, né, gastar as energias com mais pressa, né? Então serve para a gente também como um alerta, para a gente pensar um pouco na nossa vida. Peraí, eu estou praticando exercício, eu estou trabalhando demais, como é que está a minha alimentação, meus vícios? Então esse equilíbrio vai nos ajudar na nossa encarnação. Eu vou dar um outro exemplo de tempo que cada caso é um caso, né? A gente não podemos generalizar. Então, cada caso é um caso. Quem se recorda da Patrícia, né, daquele livro Violetas na Janela, ela ia desencarnar, se não me engano, com 19 anos, né, bem jovem. Só que ela ia desencarnar de uma forma mais dolorosa. E só que como ela começou a trabalhar para o próximo, né, enquanto adolescente, ela plantou para si mesma, né, a possibilidade de desencarnar de uma forma mais branda. Mas ela desencarnou no tempo marcado, né, no tempo determinado. Ela não apressou o tempo, mas ela abrandou a forma do desencarne pela atitude enquanto viva. Então a gente tem vários exemplos disso, né? Uma vez nós recebemos uma explicação que o sujeito a expiação dele é desencarnar com a amputação de um membro. Só que por causa da vida dele, né, trabalhando para o bem, para o próximo, né, mudando esse padrão vibratório dessa situação toda, né, o aprendizado não precisa ser, né, daquela forma. Então, de repente, ele pode só perder um dedo ou queimar a ponta do dedo, né?
Não falando de um desencarne, porque perder um membro não desencarna, né? Mas uma expiação, né? Então, nós podemos alterar nosso destino, claro. O destino está nas nossas mãos. Alterar para melhor ou para pior. Então, está nas nossas mãos, né? O Evangelho, se eu não me engano, o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, eu não vou me recordar agora, mas existe uma explicação que o nosso tempo e as coisas que acontecem conosco, as grandes coisas, aqueles acontecimentos mais marcantes, eles estão agendados para acontecer, né? Porque a pergunta, se eu me recordo, era assim: todas as situações da nossa vida estão pré-determinadas, estão pré-agendadas? Não. O espírito, né, nós mudamos essas pequenas situações, nós construímos as pequenas situações. Só as mais marcantes é que estão pré-determinadas, tá? Então, deixa eu ver aqui, o que está acontecendo? Alguém está querendo falar alguma coisa? Ah, sim, a prece final, ok. Bom, então, para concluir, quem determina o momento do nosso desencarne? O nosso tempo está marcado? O nosso tempo de vida? Sim. Pode ser, ele pode ser alargado, pode ser mais, o tempo pode ser maior? Sim. E o tempo pode ser menor? Sim. Cada caso é um caso, né? O importante é a gente cuidar da nossa máquina, do nosso corpo físico, cuidar dos pensamentos, cuidar das atitudes. O nosso objetivo aqui é sermos melhores. Tudo que a gente fizer, vamos fazer da melhor maneira possível. Sermos melhores maridos, melhores pais, melhores mães, melhores irmãos, melhores irmãs, melhores filhos, melhores filhas, melhores colegas de trabalho, melhores patrões, melhores empregados, melhores em todos os nossos papéis enquanto encarnados. Porque as consequências só podem ser as melhores. Temos que ter sempre isso em mente. E isso vai sempre nos ajudar. Então vamos passar a palavra para a Sóstana, que ela quer fazer a oração de encerramento para a gente aí, né, Sóstana? Quer fazer alguma consideração aí, Robson? Olha, antes então da Sóstana fazer a oração, eu só gostaria de lembrar que o Felipe estava falando sobre essa questão da gente tomar muito cuidado com o nosso tempo, né? Tomar o cuidado com o nosso corpo físico. E lá no final do texto do Richard Simonetti, ele fala a respeito disso, que nós somos proprietários, nós não somos proprietários do nosso corpo físico, nós somos usufrutuários dele. E aí ele coloca o nosso corpo físico como se fosse um automóvel, e que a viagem fosse, né, o nosso tempo que nós temos aqui para percorrer nessa existência. E aí ele faz uma observação muito interessante. Colocando o nosso corpo físico como um automóvel, nós, quando vamos fazer essa viagem, nós temos um roteiro, nós temos uma duração, nós temos um percurso, temos manutenção para fazer. E se a gente abusar desse automóvel, nesse caso, do nosso corpo físico, com indisciplina, tensões, envenenando com vícios, esquecendo os lubrificantes do otimismo, do bom ânimo, nós vamos ter problemas mecânicos, como falou o Felipe. E vamos acabar interrompendo essa viagem antes do prazo. Não vamos chegar, né, da mesma forma que havíamos estipulado.
nós vamos causar um dano a esse automóvel, a esse nosso corpo físico. A Sócia chamou de burrinho, eu vou chamar de automóvel, porque eu acho que fica mais chique, viu, Sócia? E vamos danificar esse automóvel, que é o nosso corpo físico. E o pior ainda, pior que danificar o automóvel é ter que prestar conta do porquê que a gente acabou com esse automóvel que nos foi emprestado. Então, num futuro, numa nova viagem, será que a gente vai ter um carro mais potente ou um carro tão potente da forma que nós tínhamos anteriormente? Não teremos. Nós teremos um calhambeque, segundo Richard Simonetti. Um calhambeque com limitações variadas. Limitações. Para nós, limitações vêm, por exemplo, em doenças que a gente pode encarnar já limitado por elas e exigir maior soma de cuidados que acaba sendo benéficos, impondo benéficos meios de disciplina para nós. Então, esse texto do Richard Simonetti eu achei muito interessante da gente fazer essa reflexão, porque é a nossa existência, é a nossa vida, e a gente deve investir a maior soma de esforço possível para que a gente saia dela da melhor maneira possível, como disse o Felipe. Sóstria, está com você. Então, e aí finalizando, eu acho interessante é porque aí a gente retorna uma vida nova aí, às vezes com calhambeque, né? Igual tá no texto aqui, por quê? Porque a gente danificou. Ah, Deus vai me castigar porque eu fiz isso, né? Abusei do álcool, vai me castigar, vou reencarnar com uma pancreatite, com uma cirrose, vou nascer assim, né? Esofagite, gastrite, refluxo, N coisas que criança aí estão reencarnando. Ah, mas Deus castigou? Não. Nós danificamos o corpo espiritual, né? Porque isso passa para o perispírito. Então não é castigo, tá? Não é que a gente está deixando de receber uma bênção. A bênção é realmente essa restrição. Então, aquilo que a gente vê nessa existência, aquele defeitinho de fábrica, foi nós que fomos causadores. A gente não pode esquecer disso, não, tá? E vamos aí construir tijolinhos de bons sentimentos para a gente vencer essa encarnação com plenitude e jamais esquecer, né? Que Jesus diz: orar sempre e nunca desanimar. Então vamos passar para esse final. Quem não deixou água no início, que deixa agora, né? A gente pedir a frutificação. Que a gente agora, eu convido cada um a respirar profundamente, a serenar seu coração, e imaginar a meiga figura de Jesus adentrando agora a nossa casa, com os braços abertos, jorrando luz sobre cada cantinho do nosso lar, emanando a paz, a harmonia, o equilíbrio, a tranquilidade. E essas energias chegando até nós, até cada um membro da nossa casa, e trazendo-nos equilíbrio, bons sentimentos. E através dos nossos lares, que essa energia se irradie a toda a nossa cidade, todo o nosso planeta. Que as luzes da doutrina espírita, do cristianismo, possam iluminar os céus deste planeta Terra, possa guardar toda a humanidade. Jesus, nós vos convidamos, que o Senhor pernoite em nossos lares, Pai. Vinde, Jesus, até nós. Pernoitai em nossos lares. Dai-nos, Senhor, a tua paz. Livra-nos, Jesus, de todo mal. Do mal pensar, do mal sentir, do mal falar, do mal agir. Abraça-nos, Jesus.
nós sintamos abraçados por Deus. Que assim seja. Boa noite a todos e até quarta que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós agradecemos muito a paciência Boa de noite. vocês aí. Boa noite. Boa noite.